O Malafaia sentiu o golpe. O Alexandre de Moraes, em uma das suas últimas sessões aí presidindo o TSE, ele e outros 6 aí ministros absolveram o Sérgio Moro. Eles acabaram com aquela pecha dos bolsonaristas de que, olha, o TSE está subordinado ao Lula, eles perseguem todos os bolsonaristas, eles perseguem todo mundo que algum dia foi contra o Lula, etc, etc, etc. Porque, pô, senão iam caçar o Sérgio Moro para ele ser logo preso. Não caçaram. Pois bem, no mesmo dia, absolveram o Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi absolvido no Supremo Tribunal Federal e o bolsonarista Cássio Nunes deu voto para absolver o Zé Dirceu, o que irritou muito o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não sabia ainda o que estava por vir, que era muito pior. O Malafaia já sentiu o golpe e já avisou, viu? Eu fico pasmo, é o Malafaia que avisa as coisas pro Bolsonaro, que avisa que ele vai ser preso, que avisa que deu ruim. Pois bem, aí o que acontece? O Cássio Nunes votar ali a favor da absolvição do Zé Dirceu, muito provavelmente, não podemos falar, eu não tive acesso aí a conversas internas das pessoas, das articulações, mas tudo indica que é parte da articulação, que envolveu ali algumas ações do Tarcísio de Freitas, envolveu algumas ações do Alexandre de Moraes, envolveu aí o Cássio Nunes, envolveu o Toffoli, envolveu aí também sepultar alguns processos da Lava Jato. A imprensa falou, olha, o Supremo Tribunal Federal também anulou todas as ações do Sérgio Moro contra o Marcelo Odebrecht. Foi no mesmo dia que o Moro foi absolvido. E aí todo mundo ficou, caramba, absolveram o Odebrecht. O Odebrecht já estava livre, leve e solto. Nem usa tornozeleira já faz anos e anos e anos. O que acontece é o seguinte, anular todas as ações da Lava Jato contra ele vai anular o processo contra um monte de gente que o Moro perseguiu. Mas um monte de gente que ele perseguiu. Lembre-se, a maioria inocente. Só que como o Moro é um juiz ladrão, a gente nem sabe quais são os inocentes e quais não são. Porque eles manipulavam as provas e as delações eram todas ali, os executivos eram obrigados a fazer as delações. Então não dá para saber nem pelos depoimentos, nem pelas provas, porque elas foram manipuladas pela Lava Jato, quem eram os inocentes e quem não são. Por isso os processos são anulados. Mas aí é o legado de Sérgio Moro. Muitos eram corruptos de fato e vão ficar livres. É isso que acontece, viu? Sérgio Moro. Pois bem, o que acontece? Aí olha só, o bolsonarismo ficou ali em euforia. Até que, eles estavam bravos aí com o caso do Zé Dirceu, mas estava ali, mas o Alexandre recuou, hein? Ok. Até que eles foram percebendo, foi caindo a ficha. Peraí. Imagina que tem aí um jantar, e aí não vão te dar a entradinha. Aí você fala, pô, não vão te dar a entradinha? Mas tá vindo o prato principal. A entradinha, cassação do Sérgio Moro não teve. Por quê? Porque vai vir um prato principal muito recheado. E aí os bolsonaristas começaram a perceber, opa, peraí, tem coisa aí. Tem coisa aí. Logo no dia seguinte, ontem, teve aí a operação da Polícia Federal e pegou aí vários dos financiadores dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que são os empresários ricos, ligados diretamente aos parlamentares bolsonaristas e até à família Bolsonaro, muitos deles, tá? Esses caras aí que foram quem financiaram ônibus, fretaram, financiaram, pagaram combustível, financiaram lanchinho e tudo mais, coisa que é cara, esses aí sofreram busca e apreensão. Ok. 2 pessoas foram presas. Também prenderam novamente uma das terroristas que estava presa pelo dia 8 de janeiro e ela tinha sido solta, estava com tornozeleira eletrônica, foi presa novamente. A Júlia Zanata fez vídeo aí chorando nas redes sociais. O Eduardo Bolsonaro passou a ameaçar o Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro ficou em pânico. Isso é pânico, tá? O Eduardo Bolsonaro jamais cometeria esse crime se ele não tivesse em pânico. O que acontece? O Alexandre de Moraes deu essa declaração que eu vi a esquerda toda comemorando. Eu realmente, tem uma coisa aí subliminar nessa declaração que eu vou falar, mas eu não fiquei aí exaltando não, tá? Vamos lá. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto. Pois bem, isso aí foi uma indireta. Prendemos aí já cabo, soldado, coronel. Falta prender alguns aí, o Supremo Tribunal está aberto e, ele falou no final, a última palavra, eu tirei o microfone, mas ele falou, funcionando. Continuou, STF, outros serão presos. Pois bem, o que eu falei aí, eu não exalto isso, porque, pois bem, não adianta nada. Opinião do Thiago aqui, você comenta se a sua opinião é igual ou não à minha.
Pra mim não adianta nada prender o cabo, o soldado, o coronel, olha, e nem o general, se não prender o capitão. E você sabe muito bem de que capitão eu tô falando. Se não prender o capitão, que é o chefe da quadrilha, não adianta nada prender todos os outros. Tem que prender o chefe da quadrilha também. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro entendeu bem o recado, tá? Ele entendeu bem o recado que, ó, o cabo, o soldado, o coronel que tá acima, quem tá no meio deles? Tem outras patentes aí, ó. O tenente-coronel foi preso e quem tá um pouquinho abaixo? O capitão. O capitão ainda não foi preso. Será? E aí o Eduardo Bolsonaro resolveu ameaçar o Alexandre de Moraes. Ameaçar mesmo. Partir pra ameaça. Olha, ele fez uma ameaça que a jornalista Thaís Oyama, do UOL, uma vez fez ao Cássio Nunes. Ela fez na página principal do UOL, usando fontes sigilosas, porque ela é jornalista, ela tem o sigilo da fonte, para fazer ameaça a ministro do Supremo. Já o Eduardo Bolsonaro não, ele foi mais direto. Ele foi direto ao Twitter. Ele foi lá e falou o seguinte, ó. O cabo, o soldado e o coronel estão presos, diz Alexandre. Pois bem. E a STF funcionando. Ele, vamos lá. Você também está preso, Alexandre, ou você sai na rua tranquilo? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros. Ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais de nome por nome daqueles que se sentarão à mesa. Valeu a pena? Quer dizer, ele está falando o seguinte, que ó, em todo lugar do mundo, Alexandre de Moraes, você vai ser achincalhado, você vai ser ameaçado, alguém pode te bater, alguém pode te atacar, seja em Londres, seja no Clube Pinheiros, e você não queira sair às ruas, porque se bolsonaristas te verem, eles vão tentar te matar e vão pegar você. A mesma ameaça foi feita ao Cássio Nunes Marques no dia da votação da inelegibilidade do Bolsonaro, tá bom? O Cássio Nunes, ministro aí do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro queria que ele pedisse vista. E a Thaís Oyama falou que o Cássio Nunes ele não poderia sair às ruas e que ele não poderia mais frequentar restaurantes, não poderia jamais pegar um voo comercial novamente, não poderia mais nem no exterior sair às ruas, se ele votasse para condenar o Bolsonaro, porque seria uma traição. Aí você fala, nossa, que coisa. Olha, se algum político falasse isso, provavelmente ia ser preso em flagrante. Mas o jornalista fez isso, a grande mídia e tal. Pois bem, a fonte, sigilo da fonte, né? Não. Pois bem, aí o que acontece? Ele fez a ameaça, aí o Eduardo Bolsonaro sentiu a pancada. Depois da ameaça do Eduardo Bolsonaro, chegou o Malafaia. O Malafaia demora um pouco, porque ele faz o vídeo. Eu acho que a equipe de edição do Malafaia demora um pouco para fazer as coisas, porque muitas vezes ele aparece 1 ou 2 dias depois do fato realmente acontecer. Os fatos que eu vou mostrar e tire as suas conclusões. Primeiro, vamos à questão de Lula. Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Na primeira instância, por Sérgio Moro. A segunda instância, por unanimidade, TRF4, confirma. A terceira instância, por unanimidade, confirma também a mesma coisa. Aí, 2018, a defesa apela para um habeas corpus, para Lula não ser preso. Eu vou parar um pouquinho aqui e explicar aqui o contexto. Ele vai ficar 3 minutos o vídeo dele, colocando aí todas as decisões do STF, que mostram que o STF ali negou liberdade ao Lula, que o STF mandou prender o Lula, tudo mais, quando rasgaram a Constituição contra o Lula. Tá? Aí depois ele vai mostrando que o STF soltou o Zé Dirceu em 2018, que foi o Toffoli quem soltou o Zé Dirceu, aí eles mostram que o Lula foi tornado elegível novamente, ele mostra tudo isso. Aí vem aqui o Malafaia falando, vou deixar um pouquinho menos rápido, para ficar mais entendido. Não tem nada a ver com o poder econômico, nem com o poder político. E Bolsonaro se torna inelegível por 2 razões esdrúxulas e vergonhosas. Mas quem comanda o TSE, responsável por isso, o ditador da toga Alexandre de Moraes, que recebeu superpoderes nas eleições, ao arrepio da lei eleitoral, e comanda e controla o TSE, e é o responsável por essa patifaria, e o TSE deixou de ser Tribunal Superior Eleitoral para ser Tribunal Superior Político. A minha pergunta é, o caso agora de Bolsonaro está no STF, está nas mãos de Fux, que tem sido até um cara coerente, mas isso vai para o plenário. Será que o STF vai ter a coragem de manter a inegibilidade de Bolsonaro quando libera Lula, libera José Dirceu, libera Marcelo Odebrecht por roubalheira? Eu não posso acreditar. Será a desmoralização total do STF. O STF, se fizer isso, se manter a inegibilidade de Bolsonaro, vai deixar de ser Supremo Tribunal Federal para ser Supremo Tribunal Político. E eu espero, eu não vou dizer que eu tenho certeza que eu não estou na mente dos ministros. Não é possível
o Supremo Tribunal Federal manter a inexigibilidade de Bolsonaro por casos esdrúxulos e vergonhosos. Deus tenha misericórdia do Brasil, ilumine essas autoridades, abençoe você e sua família. Ai, tinha esquecido que ele finaliza aí com um hino. Pois bem, aí o Malafaia acusou o golpe. Pô, peraí. Ele colocou várias notícias ali mostrando a cronologia. Ó, a STF prendeu o Lula, a STF negou liberdade ao Lula, a STF em 2018 soltou o Zé Dirceu, aí depois a STF soltou o Lula, aí o Lula foi tornado elegível novamente, aí agora o STF absolve o Zé Dirceu. Aí ele fala, tá vendo? E enquanto isso o Zé Dirceu tá elegível e o Bolsonaro... Aí começa esse trecho aí que eu te mostrei, em que ele está praticamente implorando para os ministros do STF, olha, por favor, deixem que o Bolsonaro seja elegível novamente. Anistia, pelo amor de Deus, para o Bolsonaro. Pois bem, o Malafaia já disse, ele disse numa entrevista a Fontinelli é uma fascista, ele disse que ele ligou para o Bolsonaro e avisou o Bolsonaro que ele será preso, que o Bolsonaro pode escolher como ele vai ser preso. Se é chorando lá em Angra dos Reis, ou se ele vai ser preso com o povo nas ruas. O Bolsonaro, num primeiro momento, escolheu ser preso com o povo nas ruas, fez 2 manifestações, tudo mais, tinha marcado outra para maio, tinha vários eventos aí marcados para maio. Aí, o Bolsonaro recebeu a pior das notícias, que era, olha, o tenente-coronel Cid te delatou lá nos Estados Unidos e delatou mais gente e saiu notícia na imprensa dizendo que o STF, a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes pegaram mais uma pessoa que estava envolvida no caso das joias. E esse nome está sendo mantido em sigilo. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta.